Olá, você está ouvindo Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel Eu sou o Guilherme Souza. e a gente está aqui para falar sobre mais um filme do Oscar e especificamente um dos que tem maior número de indicações. Ele é indicado a um total de 9 prêmios, inclusive melhor filme, montagem, que é um prêmio importante, direção, roteiro e todas as atuações fora de série. Tem 3 atores coadjuvantes indicados e o melhor ator também. A gente está falando sobre o nosso querido Os Banshees de Inisherin, um filme do Martin McDonagh. Não sei se estou pronunciando o nome dele correto, eu acho que sim. British Irish, então ele é irlandês. O cara tem 4 filmes, sendo que o último também concorreu ao Oscar de melhor filme, que foi 3 Anúncios para um Crime. Você gosta de 3 Anúncios para um Crime, Guilherme? Eu gosto bastante. Foi um dos meus favoritos da época, assim. Foi, né? É 2017. Eu acho que é o Oscar isso mesmo. 2018, talvez. Pode crer. Eu lembro de ter assistido esse filme em cabine de cinema e foi uma experiência muito boa, assim. Eu lembro de ter gostado bastante. Nunca tinha visto nada dele antes, né? Ele tem um outro filme famoso, inclusive com a mesma dupla desse filme, que é o Na Mira do Chefe, em português. Inclusive, fiquei decepcionado esses dias que eu fui assistir na HBO Max, o Na Mira do Chefe, e tá sem as legendas em português. Então ele tá só sem legenda, né? Caraca. Aí eu tava com preguiça de ficar decifrando o sotaque e desisti, mas ele tá sem legenda em português. Mas, voltando a falar sobre Os Banshees de Inisherin, ele é um filme esquisitíssimo, né? E maravilhoso. Mas a sinopse dele, oficial, é a seguinte. Os Banshees de Inisherin se passam na ilha fictícia de Inisherin, em 1923, durante a Guerra Civil Irlandesa. Pawlet, interpretado pelo Colin Farrell, é um homem extremamente gentil, cujo ser inteiro é abalado depois de experimentar a crueldade abrupta e casual de Colm, interpretado pelo Brendan Gleeson. 2 amigos de longa data, cuja amizade é quebrada após o conflito surgir no país. Essa sinopse, eu acho que ela entrega o suficiente, né? A gente já reclamou de sinopse antes, mas essa tá aqui de boa, né? Sim, tá de boa. É o que é apresentado logo de cara, né? Sem muito mistério, eles já entram direto nisso, que é ótimo, né? Isso. Mas é isso, então. Essa é a sinopse. Vamos lá. Callum, Sonny, Larry. Didn't you and he used to be the best of friends? We're still the best of friends. No, you're not. Who says we're not? Sit somewhere else. Now, if I've done something to you, just tell me what I've done to you. Well, you didn't do anything to me. I just don't like you no more. You liked me yesterday. Why does he not want to be friends with you no more? Why is he 12? What the hell's going on with you, me feckin' brother? He's dull, Siobhan. But he's always been done. The other night, 2 hours you spent talking to me about the things you found in your little donkey shite that day. Well, it wasn't me little donkey shite, it was me pony shite, which shows how much you were listening. Cara, logo de cara, né? É engraçado de falar porque é um filme esquisito, né? Ele tem esse humor do Martin McDonagh que muita gente não gosta, muita gente acha frio demais. Eu, em particular, gosto, mas ele tem essa cara esquisita de que você não tá entendendo muito bem o porquê que aquilo é tão importante. Eu acho que ele é bom em pegar essas pequenas situaçõezinhas que às vezes são mais pesadas, às vezes não são tão leves assim, é o caso de 3 Anúncios para um Crime, mas é sempre algo muito particular que acaba afetando um número meio que desnecessário de pessoas. E ele extrapola isso para um nível muito absurdista, né? Tipo, não tão absurdista quanto Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, por exemplo, mas muito além do normal, mas ao mesmo tempo com uma cara de natural, né? Eu acho que ele faz isso bem e não funciona para todo mundo. Para você, funciona esse estilo do Martin McDonagh? Pra mim funciona. Nesse filme eu acho que entre os dois que eu vi dele, né? Que é os 3 Anúncios e os Banshees, pra mim esse é o melhor, assim, funciona muito mais. Eu acho que ele tem muito mais esse humor negro, né? E todas essas analogias com um monte de coisa, né? Um monte de coisas que podem ser reinterpretadas, né? E eu gosto bastante, assim, da dramédia, né? Que esse humor negro,
Eu gosto bastante. Pra mim funciona muito, assim. Eu gosto. Algumas coisas são um pouco extrapoladas demais, né? Você fica meio perdido, parece. Mas eu gosto bastante de como é construído, de como é apresentado. Eu gosto muito. Às vezes eu sinto, às vezes, que ele dá uma exagerada, mas eu acho que ele sempre exagera dentro da própria maluquice, sim, dentro do próprio, da própria, como é que eu posso dizer, da própria armadilha que ele põe dentro do roteiro, né? Mas depois O a que gente fala foi isso. apresentado, né? Eu elaboro um pouco melhor quando a gente vai falar com spoilers. Mas qual é a sua primeira. Você falou, né, um pouco que você gostou do filme. Então eu vou dizer que eu também gostei. Inclusive, eu acho que a lista do Oscar desse ano ela tá até que concisa, né? Eu tava recém fazendo a minha dos favoritos do ano passado. Até que tem bastante coisa em comum, assim, uns 4, 5 filmes. Tá bem concisa a lista do Oscar. Eu não lembro de desgostar de nenhum deles, assim, dos que concorrem a melhor filme. E esse é um dos que eu achei mais legal. Você acabou vendo antes de mim, né? Eu demorei um pouco pra ir assistir no cinema. E você colocou uma expectativa alta. Eu acho que você vai gostar, acho que vai entrar no seu top 5. E eu já tava com preguiça de não gostar tanto, mas no fim ele me pegou, sim. Ele entra no top 5? Entra no top 5. Eu Pelo acho que menos ele. do Oscar aí. Eu acho que ele até entra no meu top 10 do ano, assim. Porque apesar de eu não ter tido a melhor experiência como para mim foi, né? Tar ou The Fablemans, já que a gente tá falando de filmes do Oscar, eu ainda acho que ele é melhor do que a maioria, assim. E, assim, bem melhor do que a maioria dos outros filmes. Sim. Então, dessa faixa dele, ele é o melhor, assim, da segunda linha, né? Segunda linha é forte, né? Parece que ele não é tão bom, mas eu gostei bastante. Acho que o humor, como você citou do filme, ele tá no ponto. Eu acho que em alguns momentos ele se repete um pouquinho nas próprias piadas, dentro do próprio universo, até porque o universo é tão pequeno, né? Aquela ilha fictícia era tão pequenininha que a gente acaba até decorando o mapa dela, né? Sim, praticamente isso mesmo, né? Ela é um personagem per se, né? Eu sei que essa é a coisa mais clichê que você pode falar sobre uma locação, né? A locação é como se fosse um personagem do filme. Mas ela é tão bem construída que chega um ponto em que você sabe mesmo pra onde ele vai, como que ele vai chegar lá, quanto tempo. É curioso, né? Eu gosto da Sim. construção. Eu tive até... A vila num todo, né? Eu acho que dá essa impressão, né? Eu acho Total. que um todo, assim, faz uma junção em um personagem só, né? Total. Tem uma hora que eles mudam meio que de região dentro da mesma ilha e eu fico um pouco perdido até na hora que eles mudam, Sim. assim. Que ela vai pra aquela... Ali onde tem o Mas correio, uma né? cidadezinha, né? É tipo um centrinho, né? Tem tipo uma cidadezinha. Quando ela chega ali naquele centro, eu até fiquei meio... Ué, o que tá acontecendo? Pra onde foi? Mas aí você descobre que é ainda dentro da ilha, né? Tipo, tem as mesmas... E aí é engraçado porque tem as mesmas pessoas, né? Tipo, Exato. o filme ele vai numa coisa que, tipo, você tá vendo as mesmas pessoas o tempo todo. Mas isso eu acho que é um dos pontos positivos do filme. Eu tava até discutindo isso com a Beatriz, minha digníssima, que eu sempre trago, né? Ela tá sempre participando, né? Mas Sim, diretamente. indiretamente. Ela adorou o filme, eu acho que dessa lista do Oscar é o favorito dela, assim. Ela gostou muito mesmo. Ela se divertiu demais e ela achou o filme muito pertinente. Mas a gente tava discutindo como todos os personagens têm a sua própria camada e a sua própria vida, né? É comum a gente assistir a filmes, até filmes que são bem conceituados assim, e eles têm aquele problema clássico que os personagens parece que eles só servem pro roteiro, né? Eu acho que os personagens aqui, mesmo os secundários, mesmo os sem nome, tem personagem que nem nome tem. E eles servem eles não só servem pro roteiro, como eles meio que estão vivendo a vida deles. Mas a vida de todo mundo ali naquela ilha é tão pequena, né? É tão idílica, é tão... Insignificante. Forte e insignificante, mas vai de acordo com o que o filme prega, né? Mas eu acho que é um pouco isso, né? São quase NPCs ali, né? Vivendo a vidinha deles programada, né? Totalmente. Então,
E os pequenos detalhes das pequenas coisas que eles estão fazendo naquela ilha pequena constrói tão bem os personagens e a ilha que eu me sinto parte ali, sabe? Eu acho que é uma boa experiência de imersão no local. É muito bem construído. O Martin McDonagh, gostar ou não do para onde o roteiro vai, não tira o mérito de que o ao redor dos personagens principais é muito, muito bem construído, né? Sim. E você falando em personagens, eu acho que vai muito do elenco que ele tem em mãos também, né? De como ele conseguiu, né? São, né, atores muito bons, né? Mas também eu acho que é muito dele também, né? Porque tá todo mundo indicado, né? Tirando os muito coadjuvantes, né? Os quase NPCs aí, mas o resto tá todo mundo indicado, né? E isso é uma outra coisa, porque ele dirige bem atores, né? Porque se você lembrar de Três Anúncios para um Crime, também teve bastante gente indicado, inclusive vencendo, né? O Oscar de melhor ator, ator coadjuvante e atriz, que foi a Frances McDormand. Uhum. E eu não lembro. Mas Que é o alguém policial lá, né? Eu acho que ele ganha também. Eu não ganha. lembro o Não, nome ele dele. com certeza ganha. É o Sam Rockwell. O Sam Rockwell, naquele ano, inclusive, foi polêmico pra caramba, porque o personagem dele é super racista. E tem. Isso é o personagem de fato, né? Racismo é o que é o personagem. E ele tem redenção, e a galera ficou, a gente vai dar o prêmio pra um personagem racista que tem redenção. A gente não, né? O Oscar. Mas ele ganhou de melhor ator coadjuvante e a Frances também ganhou de melhor atriz. Então, e o Woody Harrelson também concorreu a melhor ator coadjuvante. Eu acho que o Martin McDonagh, ele se cerca de boas pessoas. Eu acho que por ele vir do teatro, né? Eu acho que ele acaba tendo essa direção mais próxima com o que os atores estão fazendo. Sim, faz sentido. São atores muito bons, mas, né, que nem, né, é a primeira vez que ele tá sendo indicado, né, o Colin Farrell. Colin Farrell, sua primeira indicação ao Oscar. Total. O Brendan Gleeson eu não tenho certeza, mas o Colin Farrell é a primeira. Então, são atores bons, mas na mão dele parece que dá um brilho, né? Total. Eu acho que brilha bem, né? O que você acha das atuações, especificamente? Eu gosto bastante, assim. O Colin Farrell tá muito bem, né? O Brendan Gleeson, nossa, eu acho ele incrível, assim, ele os dois ali, a combinação dos dois é muito boa. Eu gosto muito, assim, tanto em sarcasmo, né? Na comédia, no humor negro, tudo assim, manda muito bem. E a irmã dele, que eu não vou lembrar o nome da atriz, que também tá indicada, que ela que arrasa, né? No pouco que ela aparece ali, ela manda bem demais, né? E é uma das cotadas a ganhar aí, né? Cara, eu, inclusive, tô torcendo pra ela. Eu gosto muito da interpretação da Angela Bassett, mas eu sinto que o papel que deram pra Angela Bassett, até os momentos pra ela brilhar, são menos bons. Não acho que é questão de mérito ou demérito. A atuação, tudo, né? Na arte é muito subjetivo. Então, dizer, a Carrie Condon atua melhor do que a Angela Bassett, eu acho que isso às vezes só até bobo, entendeu? Mas, num geral, eu acho que as duas estão excelentes. Só que o papel da Carrie Condon é melhor. E o jeito como é filmado, eu sinto que, pô, se eu fosse escolher uma das duas hoje, eu acho que eu daria o prêmio pra Carrie Condon, de melhor atriz coadjuvante. Vamos ver, né? E tem como coadjuvante também o Barry, né? O Barry. O Barry Keoghan, que é o... Esse é mais um filme na lista do Barry Keoghan agindo com um esquisitaço como um maluco, Cinematic Universe, né? Porque ele não... Tadinho, ele foi typecasting pra sempre, né? O menino sempre vai ser esse esquisito, porque ele não consegue. Ele não consegue parecer uma pessoa, um ser humano normal, né? Nosso futuro Coringa aí, né? Ele tá se encaminhando. O moleque fez o Coringa, ele fez o Sacrifício do Servo Sagrado, ele fez esse filme, e eu acho que tem mais coisa onde ele é esquisito, sim, tipo, meio misterioso, meio... Em Eternos ele é mais normal, né? em Eternos ele é mais normal, eu esqueci desse filme, inclusive. Esse filme é bem esquecível, assim. Tadinha da Chloe Zhao, eu gosto dela. Mas, falando em atuações, pô, o Colin Farrell, eu tava até lendo a galera no Letterboxd falando muito disso.
ele tem as sobrancelhas mais expressivas da história do cinema nesse filme, né? Porque ele Pois atua é. muito com os olhos, assim, com a sobrancelha, ele mexe muito o rosto. Eu acho que é uma coisa até, talvez, do próprio diretor também, porque, como a gente falou, ele no cinema ele acaba fazendo coisa que não dá pra fazer no teatro, que é a questão Uhum. de filmar muito próximo, né? Colocar a câmera próximo dos atores. E, cara, é muito curioso como ele tá atuando de uma maneira muito sutil, mas muito real Muito e expressiva, né? É muito muito boa mesmo. expressiva, cara. As falas são incríveis, né? Tipo, a Pô, gente tem vai umas cenas muito boas mesmo. a gente vai falar um pouco mais sobre detalhes específicos do roteiro e falas na parte de spoilers, mas é engraçado como o Colin Farrell, ele tá sempre mais altivo, aí ele começa a se perder nas coisas que ele tá falando, você sente que ele não pensou no que ele vai falar, e aí ele vai falando, e você vê na cara dele a confusão É, de pra onde ele total. tá indo. Perdidinho, né? Ele tá perdido. Parece que. Parece não, né? Ele tá inventando o que ele tá falando na hora e ele tá perdido, tadinho. E o que é muito bom, né? Porque é muito assim, né? É Sim, como as coisas são, né? E aí o ator que tá com o negócio decorado, parecer que parece que esqueceu o roteiro, cara. é bom demais, né? Tipo, ele manda muito bem assim mesmo. E aí você falou do Brendan Gleeson. É engraçado porque o Brendan Gleeson parece o contrário. E ele tá constantemente com uma cara de decepção. Ele tá sempre decepcionado. Tem uma cara de Seja com. tristeza, né? É, Carrega tristeza. tipo, ele tá decepcionado com os arredores, com as pessoas, com as situações. Cara, ele tá com uma cara constante de putz, sério, cara, que a gente tá nisso daqui? Eu não tô acreditando, sabe? É muito bom, acho que tá todo mundo muito bem. A Carrie Condon, sempre que ela aparece, ela rouba a cena. O Barry Keoghan também. Putz, é até difícil, assim. Eu gostaria que esse filme levasse esses Oscars de atuação, assim. Não todos, né? Porque nem dá pra todos ganharem, mas... quem tá Não, que dá indicado a pra melhor todos dá. ator? Não dá. Já tem o Brendan Gleeson e o Barry Keoghan É disputando com um. verdade. O melhor ator é o Melhor desse filme? ator? Putz, não, é que esse ano a gente tem Esse ano é briga do Brendan difícil, Fraser. né? De melhor ator. Eu ainda não vi a Baleia, então não sei opinar, mas. Ai, cara, então. É o cotado, né? E o pior é que o segundo da lista não é o Colin Farrell, é o Austin Butler, né? Pelo Elvis. Mas eu gosto muito de Elvis, né? É o spoiler para um dos próximos episódios. Eu sou fã do Baz Luhrmann e eu acabei gostando muito de Elvis. Mas se eu fosse escolher o prêmio entre Colin Farrell e Austin Butler, eu ainda daria pro Colin Farrell. Acho que, Eu ia falar isso, eu também acho melhor, né? eu acho que eu curti mais. Que eu não sei também a dificuldade que é você fazer alguém que já existe, né? Tipo, eu acho que. O Austin Butler, ele tá incrível. Mas a gente vai acabar queimando pauta, mas ele tá incrível em Elvis. O filme funciona porque ele é o Elvis. Exato. Mas, putz, Banshees de Inisherin tem um Colin Farrell muito sublime e um tipo de atuação que é pouco premiada no Oscar em especial, sabe? A gente tá tão acostumado a ver uma pessoa que sofre uma grande transformação e não sei o quê. Por exemplo, esse ano, o provável é que eles deem o prêmio pro Brendan Fraser. E ele tá com fat suit, ele tá fazendo um cara debilitado, aquela coisa, sabe? Que parece que a atuação também vai do preparo e do extra atuação. Sendo que o Colin Farrell, ele tá atuando de um outro jeito, entendeu? Numa linha completamente diferente. Mais naturalista. É o caso do Paul Mescal também. Uhum. O cara limpa e só nos sentimentos ali, né? Usando o que o roteiro tem pra oferecer, criando seus próprios subtextos. Essa coisa dele tá sempre perdido, talvez não seja coisa do roteiro. É uma coisa que ele traz, entendeu? Eu não sei, porque eu não li o roteiro pra saber o quanto que o personagem gagueja, mas pode ser coisas que ele vai trazendo pro papel. E o Oscar normalmente premia do outro jeito, entendeu? Quem faz o maior show, o maior espetáculo. É isso, né? Cada qual com a sua opinião. Vamos ver em quem eles vão votar. Eu, por enquanto, estou torcendo pro Colin Farrell, tô torcendo pra Carrie Condon. E se fosse escolher... Blanchett. E se fosse a Kate Blanchett pra atriz... Vai. E se fosse pra escolher entre Brendan Gleeson e Barry Keoghan... Ai, cara... Vai pro Brendan Gleeson, Barry Keoghan vai ter outros papéis pra ele ganhar o Oscar. E eu acho que ele tá muito bem, mas eu acho que aqui o Brandon, ele carrega o filme junto, né? Eu acho que ele
Ele daria pra entrar até junto como ator principal 2, sabe? Tipo, né? Eu não... É claro que não teria como, né? Mas ele carrega tanto o filme quanto o Colin, né? Então, ele traz muito mais do que você diz pelo Fabelmans, né? Então, ele aparece ali 10 minutos e ele manda muito bem, mas aqui o Brandon carrega o filme junto, né? É outra... O tempo inteiro, né? Tem muito mais trabalho aí, né? Não desmerecendo, mas E eu assim, também acho que eu vou de Brandon no ator coadjuvante aí. outro prêmio que seria difícil pra concorrer se tivesse o melhor ator animal, porque o- os animais burrinha, desse filme, a burrinha, o cachorro, a vaquinha na janela, todos os animais estão perfeitos. O cavalo, né? O cavalo. Também. Rapaz, todos os animais são perfeitos nesse filme. Vale muito assistir. Mais alguma coisa que você queira comentar antes de ir pros spoilers? Não, acho que não. Acho que dá pra gente... Esse filme, ele vale muito mais, assim, do que ele traz depois, né? Então... O filme, ele tá no cinema, gente. Então, pelo menos enquanto a gente tá gravando, né? A gente tá gravando no dia 8 de fevereiro de 2023. O filme tá no cinema. Vale muito a pena, eu acho, assistir na tela grande, porque ele é muito bonito também, visualmente, assim. Aquele contemplativo da ilha e tal. Não é um filme longo também, então é um filme que passa rápido, é um filme bonito. tem menos de 2 horas, né? Menos de 2 horas. Eu acho que ele tem 1h40. 1h50, acho que é por aí. E então é um filme que vale muito a pena assistir. Ainda mais se você quiser ver uma coisa um pouco mais lenta, assim, meio uma ilha, né? É numa ilha em 1920 no interior da Irlanda, cara. Então, tipo, não vai acontecer muita coisa. Mas tudo que acontece, você fica preso. Eu acho que o filme te prende muito bem. É uma ótima pedida, assim. Ele vai te amarrando, né? Tipo, acho que desde o começo do filme você já fica querendo saber o porquê que aconteceu. E ele vai te levando. E aí explode, né? Ele vai melhorando. Então é isso, vamos pros spoilers? Vamos pros spoilers. Well, it does have... Yeah, spoilers! Então, agora, com spoilers, eu que vou mandar a pergunta pra você dessa vez. E trazendo um pouco do filme aí, eu quero saber pra você o quanto... É engraçado, que eu penso muito nisso, assim, não da forma que eu vou trazer, mas com várias coisas, e o filme ele traz essa reflexão. Mas como que... Colocando assim, como que a minha amizade, se ela te atrapalha em alguma coisa pra você evoluir profissionalmente, artisticamente, pessoalmente. Ai, cara, eu tava assistindo ao filme e eu achei só a cara esse personagem, inclusive. Eu lembrei de algumas pessoas do Brendan Gleeson, na real. Caraca. De colocar essa questão, tipo, putz, cara, porque a sua pergunta, vou responder a sua pergunta primeiro, se falar do filme. De jeito nenhum, Guilherme, a sua amizade, ela não me atrapalha de maneira alguma. A única coisa que você fez mal recentemente foi me viciar em Marvel Snap. No mais, a gente tá muito bem e fazendo esse podcast é uma coisa ótima. A gente comenta muito sobre cinema. A gente comenta sobre cinema todos os dias, basicamente. Uhum. E é a pessoa pra quem eu mando Friend de manhã também. Então, a sua amizade, ela não é nenhum demérito pra mim. Agora, o Brendan Gleeson, na hora que ele fala assim, cara, eu não quero mais ser seu amigo porque você é doll. Inclusive, eles traduziram meio... Eu achei que eles traduziram meio mal no cinema, que eles falam chato. Ah, você é chato. E chato não é a palavra que eles queriam. Doll é meio bobinho mesmo. Tipo, você é meio bobo, sabe? Tipo, você... Eu não quero mais ser seu amigo porque você é bobo. Você tem coisas... Meio infantil, né? Infantis, meio... Sabe? Que não adiciona nada na minha vida. Então... Por que eu vou ser seu amigo, né? Esse é o questionamento todo do Brendan Gleeson, que sente que a vida está por um fio. Mas é muito curioso como o filme vem disso a partir da guerra, né? A guerra civil na Irlanda, ela foi uma coisa...
eu não estudei tanto pra dizer, mas eu sei por até outros filmes que a Guerra Civil na Irlanda é meio sem sentido pra eles. Eles não entendem até hoje, assim, muito bem por que começou, por que durou tanto, mas ela é uma coisa que marcou muito, né? O povo irlandês. E, cara, que loucura, né? Que loucura como isso afetou, inclusive, Até o Matt McDonald, né? até o próprio Brendan Gleeson, que tá numa ilha, e eles vêm ao longe, né? É engraçado como a guerra não tá na ilha que eles estão. Eles vêm ao longe a guerra. Mas, ao mesmo tempo, a guerra tem um impacto direto na vida em como o Brendan Gleeson enxerga a vida e, por consequência, em todas as outras pessoas da ilha, porque, né, tem 10 pessoas, elas se veem todos os dias, com a mesma rotina, com a mesma coisa. Se uma coisa sai desse script, tudo começa a sair desse script, né? Então, a guerra, ela afeta não só no sentido magistral de como a guerra afeta as pessoas, né? Com as mortes e com tudo mais. Mas ela também afeta no pensamento da época, em como as pessoas se comportam, em como as pessoas são afetadas por isso, sem estar envolvidas na batalha per se, né? Então é muito curioso como ele traz isso de pano de fundo e de um jeito que funciona, pra mim, magistralmente, assim. Então, tem toda essa analogia com a Guerra Civil da Irlanda, né? E eu acho que você fala que a guerra afeta a vida de todo mundo, e eu vejo que a guerra em si da Irlanda, né, que tá acontecendo, que eles vêm de longe, os tiroteios, as bombas, eu acho que não afeta tanto eles. Eu acho que afeta a guerra que tá afetando eles e que vai afetar eles é a guerra entre os dois personagens, né? Eu acho que tem toda essa analogia, né, com a guerra civil e o quanto aquela guerra dos dois vai acabar afetando pessoas ao redor, né? E vai acabar tirando vida de pessoas, né? Vai acabar afetando todo mundo que não tem nada a ver com a guerra, né? Eu acho que é um pouco isso que o filme traz também, né? Fazer toda essa metáfora aí com a guerra, né? Entre pessoas, entre civilizações, né? Países ou até dentro do próprio país, né? Que é o que está acontecendo ali com a Irlanda ao fundo, né? Faz sentido essa noção de que eles meio que representam os lados da guerra, né? Isso, e até trazendo um pouco, chutando um pouco pra frente, até no final, quando, né, eles estão na praia lá e falam a guerra acabou, né? Eu acho que é um pouco até essa metáfora com o relacionamento dos dois ali, né? Eu acho que eles são a guerra dentro da ilha, né? Que é quando eles, entre aspas, fazem a paz, né? E a guerra ao fundo também acaba, né? E aí ele fala, mas uma hora vai voltar. E aí tem eles toda sempre vão, ele fala especificamente, né? Eles sempre vão achar alguma coisa pra brigar. Que é o que ele fala pro Comey, né? Pro Brandon. Ele fala no final, né? Mas eu ainda não te perdoei, né? Porque você ainda não me vinguei, né? Porque você não tá morto. E é isso aí, né? Tão em paz, só que não, né? Sim, total. E, um cessar só. E é uma coisa que tem tudo a ver com a própria guerra mesmo, porque, como eu disse, eles não entendem muito bem assim, não entender por que a guerra foi. Todo mundo sabe, né? Eles sabem por que eles estavam guerreando. Mas chega um ponto em que fica sem sentido a guerra. E a guerra deles também fica. Mas não é porque fica sem sentido que o sentimento vai embora, né? Então, mesmo que tenha um cessar-fogo, a divisão já foi feita, né? A guerra já foi traçada e o sentimento de descomunhão, ele permanece, né? Então, o que ele fala a guerra pode ter acabado, mas eles sempre vão arrumar. Algumas coisas não podem ser esquecidas ou qualquer coisa do tipo. E ele fala, e eu acho isso bom. Então, tipo, tem coisas que a gente não vai conseguir superar. E eu acho isso bom. Então a gente continua em pé de guerra. Eu ainda lembro o que você fez. No caso, o terrível assassinato involuntário da burrinha. Da mini jumenta, da burrinha Jenny. Tadinha. Tão querida, tão bonita e morreu numa guerra que nada a ver com ela tinha, né? Sim. Mas... E ele... A gente tá se adiantando, mas é muito louco como... Logo no começo,
Colm, Son e Larry. É engraçado que ele fala o nome inteiro dele às vezes ele não fala, mas tem muito a ver com a construção do personagem também. Mas o Colm, do Brendan Gleeson, ele fala: eu não tô aqui pra te machucar, eu não tô aqui pra te ofender. Eu só não quero mais que a gente tenha essa amizade, porque ela não me adiciona em nada. Eu não tô aqui pra te magoar. Mas ele sabe que isso vai magoar o cara e ele meio que gosta disso, entendeu? Ele não se incomoda. Agora, a partir do momento em que magoou ele de uma maneira tão permanente, que é matando a burrinha, magoou ele de uma maneira tão permanente que ele se arrepende, sabe? Pô, por que eu tô fazendo isso, sabe? Era até aí que eu queria chegar, eu cortei todos os meus dedos e matei uma jumentinha e eu machuquei o meu amigo, né? Porque é o amigo dele. Machuquei o meu amigo de uma forma tão indelével. Será que faz sentido ainda essa guerra que eu tô travando aqui? É muito bonita essa construção do roteiro. Eu acho que o roteiro desse filme é muito bem construído, amarrado mesmo. Então, quando você fala que ele meio que se arrepende da guerra com a morte da burrinha, eu vejo que não muito. Eu vejo que ele não chega a se arrepender da guerra. Eu vejo que ele se arrepende pelo mal que ele fez, involuntário a um terceiro, mas eu acho que tudo que foi feito, tudo que ele traçou ali, eu acho que ele não se arrepende de forma nenhuma, assim, na minha interpretação do filme, sabe? Tipo, pra mim ele é aquilo e acabou, né? E pra mim o quanto esse filme é bom e o quanto ele cresce toda vez que eu penso nele, toda vez que eu tô sem fazer alguma coisa e eu penso em alguma coisa, vem algumas coisas desse filme. E o quanto ele traz essa construção de relacionamentos, assim, sabe? Tipo, a gente falou um pouco sobre isso no podcast de Tar, mas esse filme, pra mim, ele é a nata sobre isso, sabe? Tipo, ele vai nisso e é muito bom o quanto a gente, às vezes, briga por coisas que são quase banais, assim, mas no momento da raiva, no momento do estresse, são essenciais ali e é o que vai levar a gente ao caótico e vai acabar gerando uma briga que é depois de anos a gente vai lembrar e vai falar, pô, olha que bobeira, sabe? Tipo, e é o que você falou, a partir daquele, e é o que ele fala no final do filme, que a partir daquele momento e que é feito, né, que o cara chega pra ele e fala, pô, não quero ser seu amigo, que você é bobo, eu quero me dedicar à música, sabe? Tipo, não é diminuir, te ver menos, eu não quero te ver mais porque você atrapalha a minha vida. Sabe, tipo, e a partir do momento que a gente cria esse caos ou gera essa intriga, por mais que depois de um tempo se arrependa, vá pedir perdão, vá fazer sinal de paz, eu acho que o que foi feito não é esquecido, né? E é muito sobre isso, né? A amizade que eles tinham há mais de 20 anos, eu acho que eles falam, e é quebrado porque algum dia o cara acordou e falou, pô, eu não quero fazer mais isso, eu quero fazer outra coisa da minha vida, eu quero ser lembrado quando eu morrer, que eu tô pra morrer. E eu gosto muito dos dois personagens, o quanto o filme não toma lado nenhum, sabe? Tipo, eu não consigo decidir quem tá certo e quem tá errado, sabe? Tipo, pô. Eu sou. Aí a gente pode entrar numa das discussões do filme, né? Que é o que ele fala. Ah, você tá falando aí desse Do músico, Mozart, né? do Mozart, né? Você tá falando É. do Mozart como se ele fosse lembrado, mas eu lembro das pessoas que são gentis. A piada é ótima, né? Que ele fala, eu não sei quem é o Mozart, então quem tá errado é você. Mas o que ele fala é quantas pessoas são lembradas por serem gentis no século XVII? Nenhuma. Agora a música do Mozart vai ficar aí pra sempre, independente de quem ele era, independente do que ele fez, além disso. Esse é o argumento do Brandon, né? Isso, que ele quer, do Colm, que ele quer ser lembrado por algo que ele construiu, ele quer deixar um legado, né? E não é um legado de gentileza, igual o que o Perry quer deixar. Ele quer ser gentil com as pessoas, com a irmã, ele lembra da mãe dele que era gentil, ele quer ser gentil com todo mundo. Inclusive, quando ele tenta não ser gentil, ele erra e ele se arrepende instantaneamente, né? Dá pra perceber. Uhum. Mas eu tô mais aí na onda do... Se eu fosse escolher um que tá certo, eu acho que eu iria mais na onda do Perrick mesmo. Eu acho que essa gentileza
Você não precisa ser uma pessoa ruim pra deixar um legado também, entendeu? E ninguém, no fim das contas, todo mundo vai ser esquecido, né? O mundo vai acabar, os séculos vão passar e tudo é esquecido. Então, por que não ser gentil com as pessoas que estão ao seu redor, sabe? Ah, sim, eu digo desse lado, nessa discussão específica do bar, que aí o Colm fala, né, sobre isso, que ele quer ser lembrado, independente de qualquer coisa, e o outro, ele só quer ser gente boa, ele só quer ser gentil com as pessoas, né, um quer viver o futuro, né, um quer ter uma vida depois que morrer, e o outro quer ter uma vida agora, né, é quase isso, né, pô, eu quero fazer tudo agora pra quando eu morrer, as pessoas lembrarem de mim, que não vai fazer diferença nenhuma pra nada, né? Pra ninguém. Pra ele, principalmente, não, né? Enquanto o Pedrick, ele quer só viver, quer ser feliz, quer ter aquela vidinha dele, ele quer só continuar vivendo. Mas eu digo, entre tomar partido ali na amizade, pô, porque o cara, ele só, né, por mais arrogante que ele seja, ou como, ele só não quer mais ter amizade do cara, pô. Ele falou, pô, cansei, eu tô querendo fazer outras coisas na minha vida, a sua amizade não, né? É que a forma que ele faz é um pouco babaca, né? Mas Total. ele também não tá errado, assim, sabe? Nos argumentos dele. Não. O filme, E é filme não toma engraçado, esse lado, né? eu acho engraçado, assim, uma comparação que eu fiz na minha cabeça. Se fosse, tipo, um relacionamento amoroso, eu acho que a gente aceitaria mais, sabe? Tipo, não sei se culturalmente, né? A gente tem mais essa tendência de que se é um casal, a mulher chega pro cara e fala, pô, não quero mais ficar namorado com você, cansei, eu tô em outra, porque, tipo, eu acho que tem muito aquele negócio do amor ou do gostar, não te amo mais, acabou, então termina aqui. E aí o da amizade é um negócio muito abrupto, sabe? Tipo, pô, como assim? A gente é amiga há mó tempão, cara, o que eu fiz pra você, sabe? Tipo, eu acho que a visão que é vista ao redor disso, tipo, sem ter motivos, numa amizade é mais difícil quebrar, assim, sabe? Tipo, sem ter motivos claros. Sim, faz sentido. Eu acho que a discussão, se fosse amor, já é uma discussão maior, né? A gente já discutiu mais isso. Agora, amizades a gente não discute, né? Quando terminar uma amizade, por que terminar uma amizade. E se precisa de motivo, né? Porque, em teoria, não precisa, né? É quase a mesma coisa do relacionamento. Pô, não quero mais, acabou, sabe? Tipo, eu não quero. Se você quer continuar sendo meu amigo sozinho. Cara, e é engraçado como o Perry, tadinho, ele é tão... Eu vou usar uma palavra não, né? Ele é tão burrinho, né? Ele não consegue, cara. Eu acho que ele é ingênuo demais também, né? Ele é ingênuo, mas ele fala... É que eles usam um termo no filme que é horrível, que é tapado, né? Team, ele fala. Que eles usam o Barry Keoghan, né, pra mostrar que é o pior da ilha, né? Mas ele é o segundo. Apesar acho que em questão de burrice, né? Em questão de burrice. Ai, cara, é tão curioso isso. Mas, tipo, eu gosto tanto como o Colin Farrell atua esse cara, gente, porque ele tem umas coisas, tem coisa que é do roteiro, né? Tem coisa que é do roteiro que ele fala assim, pô, você não é gentil, na verdade você é não gentil, porque ele não consegue elaborar, ele não consegue achar um sinônimo, ele não consegue elaborar essas ideias, ele não consegue amadurecer um pensamento na cabeça dele, porque ele não tem essa disposição. Não tem conhecimento, não tem. Ele não tem, pô, ele estuda o conhecimento. Ele é uma pessoa que tá vivendo, tanto que é o que o outro fala, pô, a gente sentou pra conversar esses dias e você passou 2 horas falando sobre o que você achou no cocô do seu jumento, sabe? E ao mesmo tempo, ele tá sempre corrigindo as pessoas, né? Ele fala, por exemplo, e não só ele, mas o Barry Keoghan faz isso também. Que ele fala, você ficou me falando 2 horas. Ele falou, então, eu nem tava falando sobre a minha jumenta, eu tava falando sobre o meu pônei, tá vendo como você não presta atenção? Como se fizesse diferença, sabe? Não faz diferença. Você ficou 2 horas falando sobre um então, é que pra ele, né, o que eu vejo nessa piadinha assim, é que pra ele faz diferença, né? Tipo, quanto ele gosta dos animais, sabe? Tipo, a diferença entre a vaca e o pônei, sabe? Ele vê diferença como se fosse 2 pessoas diferentes, né? Eu não tô falando da minha irmã, tô falando do meu pai, sabe? Tipo, pra ele é como se fosse isso, o cara confundiu um com o outro, pô, você tá de brincadeira, tô falando de outra pessoa. As pequenezas fazem diferença pra ele, que vive uma vida pequena, né? Que vive uma vida concisa. Então,
Pra ele faz diferença. Pras outras pessoas, como a irmã dele, que é uma pessoa muito inteligente, ou pro próprio Cole, não faz, Siobhan, é o nome da irmã, não faz diferença, né? Porque essas coisas são pequenas demais pra gente ficar se é o pônei ou se é a mini jumenta, entendeu? Não faz Uhum. diferença. Pra ele faz, porque é muito importante, porque isso é toda a vida dele, né? Ele não Sim. tem outra coisa além disso. E eu acho muito bonito o relacionamento dele com a irmã, assim, sabe? Tipo, os conflitos, né? Os atritos, a forma que um trata o outro, assim. Eu acho bem bonito, assim, tipo. Uhum. E toda a forma dela ver aquela guerra e falar, pô, não quero participar dessa guerra. Eu vou, eu vou pra um país que tá em paz, sabe? Tipo, é praticamente isso que ela vê, né? Tipo, pô, isso aqui não tá me fazendo bem, eu vou sair fora dessa ilha abusiva. É engraçado como ela prefere ir pra um lugar onde meio que tá tendo a guerra, né? Que ela vai pro continente. Mas- Então ela vai. Ela. O que eu vejo é que, tipo, aquela guerra é pior do que. Isso, a que ela tá vivendo ali é pior, a dos dois. É o que ela fala. Não é nem a guerra, ele não se refere. Eles falam, né, que eles estão brigando. Mas ela fala loucura, porque o que eles estão. O que eles estão vivendo ali, é isso que eu falo que é o absurdo, né, do Mark McDonald. O que eles estão vivendo ali, além de ser uma guerra, é uma loucura completa. O que os dois estão fazendo, né? Um cortando o dedo, o outro não consegue viver sem, e o outro começa a ir lá no bar, brigar, e bebe muito, e fala um monte de coisa. Eles estão vivendo um cenário de absurda loucura mesmo. Loucura, loucura. Isso daqui que vocês estão Total. vivendo é coisa de doido, gente doida. E ela não quer mais fazer parte disso, né? Pelo amor de Deus. E se eu puder ir pra um lugar mesmo que esteja tendo uma guerra, eu prefiro, porque não tem jeito, né? E aí ela decide não ter uma vida pequena, né? Como todos na ilha têm, né? Uhum. E aí ela sai daquilo pra ser feliz, digamos assim, né? Pô, vou sair disso aqui porque a ilha toda, eu acho que ela carrega, né? Tipo, esse peso de que é todo mundo meio triste, meio melodramático, sabe? Tipo, tem toda essa melancolia. Parece que a ilha toda, ninguém tá feliz ali, sabe? Você não vê, por mais que sejam os músicos na taberna e tal, eu vejo que ninguém tá bem ali, sabe? Mas é o que eles têm e é isso aí, né? Vamos. Mas eu não vejo felicidade em ninguém no filme, assim, é bem... É uma coisa que tá todo mundo meio que se distraindo da pequeneza, né? E Sim. da guerra mesmo. E abstraindo tudo isso que é tipo, em breve a gente vai morrer e ninguém fez nada. Então, vamos beber. Tanto que, tipo, 2 horas da tarde eles estão indo pro bar passar o resto do dia, né? Vamos fofocar. Me traz alguma coisa que aconteceu lá na ilha. A moça enche o saco, né? Ninguém que vem de lá traz alguma fofoca. Fofoca. Alguma notícia que ela fala, né? Tá todo mundo se distraindo como dá. E são todas pessoas limitadas, né? Não tanto quanto o Colin Farrell nesse filme, o Patrick, nem tanto quanto o Dominic, que é o Barry Keoghan, mas as pessoas estão ali só tentando terminar a vida delas em paz, né? E não se preocupar muito com todo o resto. Então, mas o que eu vejo é que eu acho que também não precisa se preocupar tanto, sabe? Tipo, né? Que é o Brandon, ele tem isso, né? Ele tem esse negócio de querer fazer sucesso, não sei o que, não sei o que. O resto da ilha tá só vivendo, assim. Eu não vejo nem que eles estão se distraindo das pequenas coisas, das vidas insignificantes. Eu acho que eles estão só vivendo, assim, sabe? Tipo, e aí, quem tá certo ou errado, né? É uma discussão. Mas eles estão só vivendo, sabe? Tipo, pô, eu tenho aqui meus animais, eu trabalho, de tarde eu vou beber, eu vou tentar me divertir. E é um pouco isso, sabe? Tipo, não sei quem tá errado ou não aí, mas... Isso que mais tem pra fazer também, né? Também é isso, mas é o que eles estão fazendo, sabe? Tipo, que nem a irmã dele lia muito, né? Tipo, era estudado, assim. Não sei o quanto estudado também, porque era todo mundo meio imbecil. Mas então ela parecia um gênio. Tanto que ela vai pra trabalhar numa biblioteca, né? Não é nenhum negócio... Mas é como se tivesse sido promovida 10 vezes qualquer um ali da ilha, né? Tá. Tem mais alguma coisa que você queria falar específica do filme?
Então, eu queria falar um pouco do que você acha, da onde vem a origem do nome, né? Que é os Banshees de Inisherin, que dessa vez ele não deixou traduzir, né? Porque da outra vez deu. Free Billboard Outside Ebbing, Missouri virou 3 anúncios para um crime, né? Não, e eu acho que nem tanto esse, eu acho que é mais o Na Mira do Chefe, que eu acho que é o problema que Em Bruges? parece que foi feita a divulgação do filme errado aí, né? Eu não sei mesmo. Eu Não, porque conheço a que história. nem o Na Mira do Chefe, parece que o pessoal foi assistir achando que era uma coisa e era outra, né? Tipo, pô, pra mim tem um nome ou comédia, meio mafioso ou meio comédia romântica, sabe? Tipo, Pra mim parece uma comédia pastelona, assim. Mas então, é um nome horrível, né? E dizem que é um filme bom, então. é um nome horrível e dizem que é um filme bom. Eu acho que O nome em português, né, no caso. Ele não tem culpa nenhuma. não tinha como traduzir, eu acho, os Banshees. Ele traduziu os Banshees de Sharing. Traduziu os, né? Não, podia, sei lá, tentar traduzir. Não, podia Você vai adaptar, né? O que você vai dizer que é Banshee? É tipo um espírito? O Banshee, na verdade, é uma figura mitológica, né? Então, mas aí você traduziria como, assim? Pra quem não sabe o que é Banshees. Eu não traduziria. A pessoa que procure o que é um Banshee, pô. Que isso? Não tem, não tem como traduzir. É igual você falar, como é que você vai dar outro nome pra vampiro? Vampiro é vampiro, Banshee é Banshee, ué. É um monstro. Não, então, mas aí vampiro tem a tradução, mas. É de vampire pra vampiro. É a mesma coisa. Não, então, Banshee. mas eu digo, você pega outra coisa de outras mitologias. Você tem ou uma adaptação ou uma tradução que todo mundo sabe o que é, tipo, Banshees. Eu entendo que é um negócio é um mito, né? Não sei o que seria exatamente. Uhum. Né? É mitológico aí, mas é meio que um espírito também, né? Tem as suas diferenças, mas é como se fosse um espírito, né? É um espírito que anuncia a A morte, morte, é. que está para chegar, né? Na verdade, tem uma Banshee na ilha, que é a Mrs. McCormick. Acho que ela... a velha, né? Meio bruxa ali, né? Mas você me perguntou o que eu acho do nome, o que ele Isso, que também é o nome da música que ele faz, né? Sim, é que é o anúncio da morte mesmo, né? Porque a guerra é um anúncio de morte, né? Eu acho que é isso que eu falo. Ele foi muito afetado pelo fato do país estar em guerra, né? E eu sinto que quando chega uma guerra tão grande e eu imagino que tão próxima, o clima é lúgubre, né? O clima é de que as pessoas vão morrer, de que as coisas vão perecer. E isso fez ele começar a pensar mesmo na própria morte. Quanto tempo resta? Ele vai morrer pela guerra? Ele não vai morrer pela guerra? Se ele não morrer pela guerra, quantos anos ele tem? Então, tipo, a morte é a guerra é uma Banshee. Ela está anunciando que a morte está próxima. Então, os Banshees de Inisherin é o fato deles dois mesmo, né? Que no caso são eles dois. É a morte deles dois, a morte da amizade. Mas ele fala que parece que os Banshees em Inisherin, eles estão quietos, só observando e rindo, né? Porque eles nem precisam mais gritar, assim, eles nem querem mais avisar as pessoas que vai ter uma morte ou não, eles só ficam olhando, vamos ver. E eu sinto que ele tem esse sentimento de que a vida e a morte nem tá mais sendo anunciada, eles só vão viver e morrer e tanto faz, entendeu? Nada muda. E esse é o sentimento que ele tem naquela ilha, nada muda. Então... É um pouco, acho que é o sentimento que toda a população da ilha tem, né? Tipo, que nós vamos vivendo aqui, quando a morte chegar, ela avisa nós, né? Mais ou menos isso, né? Que tá todo mundo vivendo sem se preocupar com o dia de amanhã, né? Assim, não que o pessoal esteja aproveitando, o mundo vai acabar amanhã, mas o pessoal tá vivendo sem pensar nem um pouco, né? Sabe? Tipo, nós vive hoje, amanhã quando a gente acordar, a gente vive amanhã. Não de forma positiva, né? Não é viver o dia como se fosse o último. Eles estão só vivendo sem ter noção de que vão morrer um dia, né? Eu vejo que todos da ilha estão um pouco assim. E eu acho que é mais ou menos isso, assim, a minha interpretação do nome é um pouco isso mesmo. Tanto a velha, né? Tem a coisa da velha. Mas dele saber que a vida dele tá chegando, né? E que o pessoal de volta ali tá só... né, meio que falando, não, tá ficando velho, hein? Tá ficando velho, hein?
Acho que é mais ou menos isso, assim. O pessoal tá meio que avisando que vai morrer e ele quer fazer alguma coisa a respeito, né? Sim, sim. É um bom filme. Acho que merece sim essa indicação e as indicações. Vendo a lista aqui, acho que não tem nenhuma indicação absurda. Até vi um vídeo do Gaveta falando da montagem, que ele não gostou, mas eu não, Não me incomodei com nada, não. não me incomodou. É que ele tem outro olhar, né? Tem umas coisas Ah, de sim, claro. originalidade e tal, mas talvez tirando isso, não sei dizer, não sou esse especialista, eu acho que tá tudo muito bem. Eu gosto muito do roteiro, eu acho que todas as indicações para atuação são válidas, a trilha sonora é bonita, não vai ganhar, mas é bonita. E filme ótimo, dos 10 da lista aí, com certeza ele é um dos melhores, assim. Sim. Eu tô. Assim, eu gosto mais de Fableman, mas eu vejo que Banshees, assim, ele é mais filme, assim, ele tem mais. Não desmerecendo o Spielberg, mas ele tem. Acho que a fotografia, as cores, eu olho assim, eu vejo mais filmão assistindo ele, assim, sabe? Eu acho que The Fablemans é mais filme, mas tudo bem. Mais alguma coisa? Eu gosto bastante dos dois. Os dois estão 4,5 pra mim. É os dois que eu tô na torcida. Você só nota 4,5? Essa é a minha nota. A 4,5. minha nota é um 4 com coraçãozinho, acho ótimo. Gosto bastante. Dessa linha de filmes 4 estrelas, tem alguns nessa lista do Oscar, ele é o melhor 4 estrelas, assim. Eu gosto bastante. Então é isso. É isso. É isso então, gente. Obrigado por escutar mais um episódio. Segue a gente na plataforma que você escuta, segue a gente no Spotify, deixa as 5 estrelinhas lá, não vai machucar ninguém. Segue a gente no YouTube, se você escuta no YouTube. Segue a gente no Apple Podcasts, seja qual for a sua plataforma. E deixa um comentário, diz aí o que vocês acham, se vocês têm algum filme, se vocês gostam dos Banshees. A gente tá fazendo a nossa saga do Oscar aqui, a gente vai falar de todos os 10. Esse é o quarto filme. Esse já é o quarto filme, então faltam 6 ainda. E no fim a gente também vai falar sobre palpites, vai falar sobre os nobres, e a gente vai fazer uma cobertura meio completa, assim, sobre os filmes do Oscar. Boa, isso aí. Então é isso, gente. Muito obrigado por escutar e até a próxima. Até.